Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner, eu sou o atual líder de aerodinâmica na Delphi esse ano de 2023 e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como a gente usa o ANSYS na aerodinâmica, porque é algo que é muito importante para Advanced e na Rookie. Vocês não têm contato com esse tipo de software e o XF não é suficiente para nos trazer resultados confiáveis, então a gente precisa fazer simulações CFD. E elas não são simples, não são triviais, existe muita teoria matemática complexa por trás. A gente não vai entrar nisso agora, até porque na Delphi isso não é o essencial. A gente tem disciplinas no curso para entender como isso funciona, mas isso aqui é só para vocês terem uma noção de como o software funciona, e é uma aula sobre o ANSYS do que sobre os métodos de resolução computacionais aerodinâmicos, porque de novo, isso não faz parte do aerodesign em si. A gente está mais preocupado com os efeitos práticos disso. Então a primeira coisa, depois de vocês terem instalado o ANSYS, ele não vai criar nenhum atalho nem nada. Eu estou com o Workbench aqui já, só para facilitar, mas é só vocês procurarem na barra de pesquisa do Windows por Workbench, dependendo da versão que você está, o ano e a versão, você vai achar. Para a gente abrir ele vai demorar um pouquinho. É bom que não tenha nada rodando no fundo. Por exemplo, eu estou com o Discord fechado, Steam fechada, plano de fundo também. Eu voltei para o mais simples do Windows para diminuir a carga sobre a placa de vídeo também, sobre o processador. Meu computador ele é um pouquinho mais antigo, mas mesmo assim ele ainda consegue rodar bem por causa da memória RAM, que eu tenho 16 GB, então é uma quantidade razoável. E ele tem 8 núcleos de processamento, então eu recomendo que vocês não tentem fazer isso em um computador muito antigo, principalmente se for um notebook, porque vai esquentar muito, vai demandar muito, e jamais façam qualquer tipo de coisa relacionada à simulação com um notebook fora da tomada. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Aqui vocês podem ver, quando a gente abre o Workbench, a gente tem várias coisas aparecendo na tela. Isso aqui são os módulos que a gente tem disponíveis. Aqui relacionado à elétrica, aqui a fluidos, que é o que a gente vai usar, movimentos harmônicos, estruturas, rigidezes, coisas de transferência de calor, acústica, que é muito interessante também, mas enfim, o que a gente vai usar é o Fluent. O Fluent é um programa que a ANSYS adquiriu para completar o leque de simulações, já que ele era muito bem sucedido nesse sentido. E a gente vai usar a versão básica dele, sem o Fluent Meshing. A gente vai usar a malha do próprio ANSYS para fazer a nossa simulação, por ser mais simples de trabalhar. A primeira coisa é que a gente tem aqui os módulos da geometria, que é onde a gente define o desenho do problema. E é importante que ela seja feita dentro dos softwares da ANSYS para não ter nenhum tipo de problema na malha. Se você importar uma geometria de algum outro software de CAD, você pode ter algum problema. Então a gente prefere fazer aqui, já que a gente não precisa de nada absurdamente detalhado. A gente só precisa de que a forma seja parecida com a nossa asa, a nossa aeronave. Em seguida a gente tem a malha, que é a parte mais importante, que é onde a gente define como ele vai lidar com nossa geometria para calcular as soluções. Setup, onde a gente define os parâmetros que a gente vai usar para a simulação, como velocidade, densidade, viscosidade, onde a gente vê mesmo os resultados acontecendo. Solution seria onde a gente poderia extrair resultados, mas a gente não costuma usar esse módulo. E a parte de resultados, que é onde a gente tira os gráficos mesmo, os valores. A gente não costuma fazer os valores, os gráficos de, por exemplo, coeficientes, sustentação e tal, dessa forma. A gente extrai os dados e joga para um MATLAB, por exemplo, para o Excel. Aqui a gente consegue tirar, na verdade, os gráficos de pressão, de viscosidade turbulenta, coisas assim, que são aquelas imagens bonitas que eu não sei se vocês já viram de CFD, mas que chamam bastante atenção e nos dizem muita coisa. É muito importante tomar cuidado com isso. Você tem que saber o que acontece nessas imagens para você não simplesmente jogar num relatório, por exemplo, numa apresentação, e não saber explicar o porquê daquilo. Mas vamos começar pela geometria. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Ele abre a opção do Design Modeler e do Space Clean. O Design Modeler é mais adequado para os problemas aerodinâmicos, porém na Delphi a gente sempre trabalhou com o Space Clean, então a gente vai mexer com ele, já que o Design Modeler é um pouquinho diferente e o Space Clean é o que eu estou habituado a utilizar, então eu vou mostrar para vocês um pouco dele. Ele vai demorar um pouquinho para abrir,
a depender se você estiver usando um SSD ou um HD, então relaxa, é normal. Todos os módulos são bastante pesados do ANSYS. Ele é um software que na versão completa pesa mais de 80 GB, então não adianta você querer que seu computador lide com isso como se fosse um Google Chrome da vida. Outra coisa que eu preciso dizer é que eu estou usando o ANSYS Student. Ele tem uma limitação, principalmente na parte da malha, de elementos, mas pro intuito da aula isso não vai atrapalhar a gente. Na Delphi a gente tem as licenças do ANSYS, mas elas são um pouco restritas e eu tive alguns problemas com elas durante esse ano, por conta do servidor e do VPN da Unesp. Mas ela não tem limitação, a gente pode fazer o quanto for necessário, só que quanto mais elementos de malha, mais tempo de simulação. Bom, vamos lá começar. Primeira coisa que a gente precisa preparar o arquivo para jogar dentro do ANSYS. Para isso eu tenho aqui um arquivo do Epler 423, cru como ele vem do Airfile Tools. A primeira coisa que a gente faz é tirar o nome, porque ele não vai importar pra gente. Em seguida, a gente vai substituir os pontos por vírgula. Por quê? Porque a gente vai abrir isso no Excel. O Excel, a depender do idioma que você usa, né? O meu Excel é em português, então ele não vai saber lidar com pontos, ele não vai entender que são números. Então é necessário que a gente faça isso caso o Excel esteja em português. Então a gente vem aqui, cola, você vê que ele nem colar certo ele consegue, então dados, texto para colunas. Aí aqui é só você organizar da forma que você quiser para ele separar. Ele já vai separar aqui, ó. A gente já tem 2 colunas. E agora sim a gente vai começar a preparar o arquivo para o ANSYS. Primeira coisa que a gente tem que criar uma coluna de uns para o ANSYS entender. Opa, peraí que eu tô meio perdido aqui. Mas enfim, uma coluna de uns para o ANSYS entender o arquivo. Sem isso ele não consegue ler, ele vai dar um erro. E a outra coisa que eu queria dizer é que a gente precisa já importar nossa corda nesse momento. Então a gente precisa definir, quando o perfil vem de lá ele vem unitário, então a gente precisa criar a corda aqui. Onde a gente vai fazer uma asa simples, eu vou colocar 35 centímetros, 350 milímetros. E a gente vai fazer uma asa que vai ser retangular e constante, portanto não é necessário mudar nada disso. É simplesmente a gente usar o Excel para fazer as contas pra gente, né? Não precisa fazer nada na mão. Tem o atalho pra gente fixar, eu não me lembro agora, então eu vou fazer na mão o cifrão. E a gente já está aqui com a corda multiplicada para a parte superior e para a parte inferior, só puxar aqui para baixo também. Lembrando que a gente precisa voltar para os pontos, já que o ANSYS ele vai entender os números de outra forma. Então, vírgula por ponto, substituir tudo e eu já volto, pessoal, porque está passando um carro de som. Bom, pessoal, voltando aqui, a gente já substituiu as vírgulas por pontos. Agora a última coisa que a gente precisa fazer é criar o comando polyline equals true, para o ANSYS entender o que a gente está falando. Dessa forma ele vai saber ler o arquivo, então basta salvar como eu já tinha salvo aqui só para fazer o teste, então é só vou substituir ele, mas vocês salvam da forma que vocês quiserem. A gente pode fechar isso, pode fechar o Excel, não precisa salvar. Pode fechar isso também. Podemos voltar para o Space Claim. E agora simplesmente arrastar o arquivo lá para dentro. Ele já vai abrir o perfil. Sem segredo, ó. Vocês podem ver, é um Epler 423, um perfil bem conhecido aí, famoso. A gente pode conferir se ele está certo. Só clicar ali na parte de Sketch e olhar aqui por cima. Você vê que ele está paralelo mesmo, tudo certinho. Então, basta a gente apertar um ESC, apertar em Return to 3D Mode e... Perdão, pessoal. Com o perfil aqui, a gente vai usar o comando Fill para ele
completar essa área e criar uma superfície. E agora a gente tem a nossa superfície, que realmente é um plano. Podemos excluir aquela parte de curvas. Então a gente tem aqui um plano contendo o nosso perfil. Agora, para a gente criar a asa, a gente só expande para a direção que a gente quer. No caso, preferencialmente, vamos usar o sentido positivo do eixo. Então a gente vai expandir para a esquerda. Eu vou colocar uma asa com 1 metro de envergadura como exemplo, então vamos fazer só meio metro. Eu já explico o porquê. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós temos a nossa asa. Agora, a gente vai criar o volume de controle. O volume de controle é um conceito que vocês vão explorar em mecânica dos fluidos. Ele serve para dizer para o software ou para análise onde que a gente quer computar os efeitos, porque senão ele ia fazer isso ao longo de um espaço praticamente infinito e seria impossível de rodar uma simulação assim. Então, para isso a gente vai vir aqui na origem, vamos criar um plano. Criando um plano, a gente vai mover esse plano para não ter problema do ANSYS ele engolir a geometria da asa, digamos assim. Aí a gente pode mover ele para cá. A gente tem que manter uma distância da asa, já que a gente quer pegar os efeitos da ponta de asa, dos vórtices gerados. Então eu vou dar aqui o dobro da envergadura. A gente tem esse plano aqui. Agora nós vamos criar o volume na mão. Para isso a gente vai ter que abrir o modo de sketch aqui em cima. Perdão pelo barulho da moto no fundo. A gente vai abrir o sketch plane, puxar uma linha da origem do eixo até a nossa altura. Normalmente a gente usa uma dimensão de 10 a 20 vezes maior. Nesse caso eu vou usar um pouco mais de 10, só para facilitar, para que não tenha nenhum problema de parede e coisa do tipo. Bom, só dar Enter. Ele já criou aqui 2.000 milímetros. Vamos lá, mais 2.000 milímetros para trás. 4.000 milímetros aqui, já que é o nosso raio total, né? 2.000 milímetros fechou. Agora a gente vai fazer uma parte arredondada. Então a gente volta lá na origem, abre um círculo de raio de 4.000 milímetros e pronto. O nosso domínio está praticamente pronto. Basta a gente remover as linhas usando o comando de Trim Away. Desta forma. E a gente tem aqui pronto. Agora a gente pode voltar para a aba de Design. Voltar para o modo 3D e pronto, a gente tem aqui o nosso volume de controle. Perdão, pessoal, voltando, primeira coisa, a gente volta para o comando de Pull e a gente tem que marcar essa opção No Merge. Marcando essa opção, ele não vai engolir a asa. Agora a gente clica aqui no plano e podemos clicar aqui o Up To. Clicando no Up To, a gente dá um zoom aqui na origem e pronto, o plano eles já foram mesclados. Agora, o que a gente vai fazer para realmente conseguir utilizar esse domínio é o comando Combine, em que a gente vai clicar aqui no domínio inteiro. Com a serrinha a gente clica na asa e pronto, ele separou em 2 sólidos diferentes. Separando em 2 sólidos diferentes, a gente precisa excluir a asa. Então a gente exclui esse sólido e esse sólido. Pode excluir o plano também. Perdão, pessoal, tá dando um erro ali. Só excluir o plano, podemos excluir o sólido, beleza. Esse é como fica o nosso volume de controle. Ele fica meio que com um vão aqui, que é o furo da asa. E isso aqui que vai fazer o mesh entender o que está acontecendo. A última parte para gerar a malha é definir o nome das seções. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é a asa. Para isso, selecione tudo aqui. Pode desmarcar a parede. Ctrl G. A gente criou um grupo, é o grupo 1. O nome desse grupo vai ser Wing. Sempre renomeiem com os nomes que façam sentido, por exemplo, Wing, Airplane, a depender do que você está fazendo, Airfoil. Para o ANSYS, ele já vai entender se você nomear em inglês assim, o que você está querendo falar com essa superfície. Próxima questão, paredes. A gente precisa definir as condições de parede, são as 3, a parte superior, inferior e lateral. O importante dessas condições são as condições de contorno do problema da parede, que vocês vão também entender em mecânica dos fluidos. Elas têm as condições específicas que vão fazer sentido para a gente, de como o fluido se comporta na proximidade dessas regiões. Então vamos nomear elas como wall, para entender. Próximo passo.
o eixo de entrada do fluido. A gente vai nomear ele de inlet. Inlet é o nome padrão de entrada de fluido e a saída de outlet. Também nome padrão para o ANSYS não se perder. Agora o eixo mais importante da geometria, que é o eixo de simetria. Como eu disse que ia falar depois, não faz sentido a gente rodar a asa inteira porque ela é simétrica. Se a gente chama isso aqui de simetria, o ANSYS entende e ele aplica condições diferentes da parede, já que aqui a gente não tem efeito de ponta de asa e coisa do tipo. Então a gente tem que renomeá-la de forma diferente para ele entender. E a gente usa a simetria justamente para poupar custo computacional, já que a simulação demora bastante para rodar e se a gente fizesse a asa completa ia ser muito mais demorado, mais do que 2 vezes. Então a gente pode usar esse macete para rodar a simulação e obter os resultados de forma mais rápida. Então dessa forma a gente já tem a geometria pronta. Vocês podem ver que ela é meio que um furo que acontece no domínio. Perdão. E essa é a nossa asa. Agora a gente pode fechar o Space Clam. Vocês podem salvar a geometria se quiser. Eu não vou salvar aqui porque não é o intuito do vídeo, né? Não estou fazendo um projeto. Assim como o arquivo do ANSYS, é sempre muito importante vocês salvarem. No final eu vou mostrar como fica, porque tem algumas coisas que precisam ser mostradas lá. Mas agora a gente vai mexer na malha. É só abrir o módulo de meshing. Também ele vai demorar um pouquinho mais que o Space Clam, porque ele é um pouco mais pesado, porque ele vai ter que carregar toda a malha. Ele vai ter que carregar a geometria para entender o que ele vai fazer. Ele abriu aqui, mas ele ainda não está pronto para ser utilizado. Ele vai aparecer uma barra de carregamento aqui embaixo e quando ela estiver concluída eu volto. Bom pessoal, a malha carregou. A gente está vendo aqui que ele apareceu a geometria e agora a gente vai configurar a malha. Para isso a gente clica na parte de Mesh, aqui no projeto, ele vai abrir os detalhes. Aqui você vai ter diversas opções, eu só vou comentar do que a gente vai utilizar no momento, que é o Element Size. Normalmente um tamanho de elemento razoável é perto de 10 centímetros para uma aeronave, talvez menos para a asa, mas como eu estou com a versão estudante, como eu disse no começo, eu não posso passar de 500 mil elementos, então eu vou ter que criar um elemento razoavelmente grande. E essa malha não vai ficar precisa, não vai ficar boa, mas é só para o exemplo. Na parte de sizing a gente tem diversas coisas importantes também, principalmente esses itens em curvatura, em tamanho máximo, que a gente precisa limitar para que a malha atinja um certo grau de confiabilidade, mas por hora eu só vou mexer na parte da proximidade, que vai ser importante para a gente, e avaliar os efeitos que acontecem na asa. Então, proximidade ligada, beleza. Qualidade, ele vai mostrar as métricas de qualidade de malha, que é uma teoria bastante complicada, mas essa skillness é bastante famosa, vocês conseguem encontrar muito sobre ela na internet. Então eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar no default também, esse valor não é bom, mas para não aumentar o tempo de geração de malha, vamos manter assim mesmo. Inflation a gente vai mexer, mas não aqui, esse inflation é mais limitado, existe um módulo que trabalha só com ele, eu já vou falar sobre isso. No Advanced a gente não vai mexer também, é tudo relacionado mais à solução mesmo, em que envolve o problema computacional. E por fim as estatísticas, que é aqui que a gente vai verificar a quantidade de elementos. Só para adiantar para vocês, uma malha boa de CFD tem em média de 5 milhões a 10 milhões de elementos para rodar num computador doméstico. Ela vai demorar bastante, mas precisa dessa precisão toda para garantir que os efeitos sejam bem trabalhados. Bom, a gente deixou isso aqui pronto, a gente pode vir para o Meshing e trabalhar no método. Aqui em cima você marca a opção, ele abre a janela do método. Vamos deixar no método automático. Para isso a gente seleciona esse quadradinho aqui que seleciona o corpo inteiro. Clica ali quando ele ficar em verde, Apply, ele já entendeu o que a gente vai fazer. Como eu disse, vamos fazer no automático, mas aqui você pode deixar da forma que você quiser. Geralmente os métodos adequados são tetraedros e hexaedros, mas a gente não vai mexer nisso no momento. Agora sim, vamos falar do Inflation, que também está aqui em cima. O Inflation, ele vai dar pra gente os efeitos da camada limite. Camada limite também é um conceito que vocês vão aprender em mecânica dos fluidos, mas basicamente é onde acontecem os efeitos viscosos para existência de sustentação e arrasto.
Então ele vai computar melhor essa região se a gente criar um inflation. De novo, vamos selecionar o corpo inteiro, apply, e na parte da definição a gente vai mudar para Named Selection. E é aqui que entra o primeiro lugar que é interessante a gente ter renomeado corretamente as farms. Então a gente procura Wing, que foi o que a gente renomeou, aperta o Enter, ele já vai entender. Próxima coisa, a opção de Inflation. A gente vai trabalhar aqui com Smooth Transition, foi o que a gente usou esse ano, mas essa não é a forma adequada. A forma adequada é o First Layer Thickness. Nos vídeos da Advanced, o Gaspa e o Giancarlo mostram como se calcula esses valores, só que eles adicionam um grau de complexidade maior na malha. Então, a gente não vai mexer com isso agora, e o porquê a gente não usou isso esse ano foi que a gente expandiu o leque de simulações absurdamente. Então a gente precisava ter um tempo computacional menor. Portanto, a gente preferiu continuar com a Smooth Transition. A malha ficou menos refinada, mas ainda assim foi confiável depois dos testes que a gente fez. Então, não vejo muito problema em a gente fazer essa aula com o Smooth Transition. O Transition Ratio também deve ser calculado, é um pouco complexo, mas enfim, não vamos mexer nisso agora. Assim como o Growth Rate. Mas as camadas a gente precisa mexer. Vamos colocar 20 camadas, que é um número razoável para uma asa e para aeronave. Normalmente na análise de aerofólio a gente pode aumentar isso para melhorar ainda mais a captação dos efeitos. Mas 20 camadas é mais que suficiente para o nosso caso. Aí depois disso a gente pode vir em Generate, ele vai gerar a malha. Nesse caso vai ser rápido, eu acredito eu. Mas normalmente esse processo demora mais de 40 minutos. Se você estiver fazendo uma malha adequada, né? Com um elemento tamanho correto, um inflation correto e enfim, depende do computador também, mas fiquem cientes que isso demora bastante. E por isso que eu falei que não é interessante usar na bateria do notebook, sempre conectado na tomada. Bom, quando ele terminar de gerar, eu volto. Voltei aqui, pessoal, ele terminou de gerar. Vamos ver como ficou. Vocês podem ver que na proximidade da asa ele fica com uma concentração bem maior de elementos. E o Inflation são essas linhas, que é onde a camada limite está situada. E a gente explora os efeitos dela melhor, usando a configuração de Inflation. Deixa eu só conferir a quantidade de elementos. Estamos com 882 mil elementos. Eu não vou conseguir rodar o Fluent com essa quantidade por conta da limitação, como eu havia dito. Então eu vou reduzir um pouco, eu vou aumentar um pouco o tamanho do elemento para conseguir usar o Fluent. E eu já volto assim que eu atingir um valor adequado de elementos para o caso do Student. Beleza, pessoal, cheguei aqui numa malha com o número de elementos que eu conseguirei rodar. Eu deixei aí rodando para vocês verem, apareceram uns erros aqui. Interessante que me lembrou de comentar com vocês que em alguns casos vocês podem enfrentar o problema de elemento muito pequeno. Ele vai dar um erro aqui de tamanho inválido. Voltando, pessoal, desculpa, passou várias motos aqui. O que acontece? O erro que deu, ele fala sobre o volume ser muito pequeno. E o volume muito pequeno é algo bem complicado de lidar, porque às vezes você tem que aumentar o tamanho do elemento ou ver onde está tentar encontrar esses volumes e alterar a malha ali naquela região. Porque o que acontece, se tentar rodar isso, ele vai ou divergir ou não vai rodar. E você pode chegar em valores absurdos de sustentação, como na casa de bilhões de newtons. Isso não faz nenhum sentido. E tudo isso acontece porque volumes negativos não têm sentido físico, né? Isso não existe na vida real. Então não faz nenhum sentido realizar uma simulação com isso. Portanto, o que eu fiz aqui para dar certo, eu aumentei um pouquinho o tamanho do elemento para chegar em 5.8 milhões e diminuir bastante as camadas de inflation. Isso não deve ser feito, a gente já estava com poucas e eu fui para pouquíssimas. Mas eu acho que ele vai dar um valor ok para nosso caso. Então eu vou manter dessa forma. O que a gente tem que fazer agora é clicar em Update para ele jogar lá pro Workbench. Ele vai aparecer ali que a transferência da malha, the Mesh Translation was successful. Então a gente pode fechar o Meshing e agora sim entrar no Fluent, que é onde a simulação acontece. Ele vai abrir um launcher, porque como eu falei não era o da ANSYS. E esse launcher ele permite a gente alterar o tanto de núcleos que vão ser dedicados para a resolução.
Eu vou colocar 3, porque eu sei que meu processador tem 4 núcleos reais e 8 virtuais, mas você nunca pode colocar o máximo, porque o Windows é bastante pesado, principalmente os 10 e 11, então nunca coloque mais do que você sabe. Se você quiser ver onde o seu processador qual é, você pode ir na parte de... Você pode abrir o explorador de arquivos, em este computador, propriedades, e lá você vai saber qual é esse processador. Você pode pesquisar na internet quantos núcleos ele tem para conseguir setar isso aqui de forma correta. Depois de setar isso aqui, a gente tem mais uma opção aqui que seria o Double Precision. Isso é interessante, porém a gente não tem poder computacional para isso. O Double Precision ia aumentar muito a qualidade da simulação, porém é praticamente impossível rodar isso num tempo aceitável, a menos que o CFD começasse em janeiro e o relatório fosse para entregar em novembro. Mas não é assim. O CFD sempre começa depois do projeto estar praticamente finalizado, projeto conceitual, por conta das necessidades de estabilidade, estruturas e desempenho também. Então a gente tem que ser realista e trabalhar com o que dá para ser feito. Então vamos aqui 3 processadores e iniciar. Ele é o que mais demora para abrir, justamente por ser o módulo mais pesado. Ele abre essas guias do CMD do Windows antes de abrir, depende da versão que está usando, enfim. Aí ele começa a abrir, mas da mesma forma que o Meshing, você tem que esperar ele carregar. Então eu vou esperar carregar e já volto. Voltei aqui, pessoal. Como vocês podem ver aqui no console, ele dá várias mensagens enquanto está abrindo. Se tiver alguma coisa em vermelho, principalmente sobre volumes negativos, ele vai te mostrar aqui. E você precisa voltar para o módulo do Meshing e consertar isso. Ele fala aqui os nós, os triangulares e tal. Tem várias informações técnicas aqui, vocês não precisam se preocupar com isso. É só ver se não tem alguma mensagem de erro. Aí a primeira coisa que a gente faz quando entra no Fluent é definir nosso modelo. A gente não mexe em praticamente nada daqui. A única coisa que a gente está preocupado é na resolução viscosa, porque a gente está em busca dos efeitos da viscosidade. E para isso existem essas dezenas de opções. A gente não mexe nos valores numéricos, nenhum tipo das coisas que está por aqui. A única coisa que a gente altera é do K ômega para o Sparlat Almaras nos casos de asa e aeronave, ou outras superfícies. No perfil a gente tenta resolver com K ômega porque ele é mais preciso, justamente para usar 2 equações, mas o Sparlat Almaras ele usa uma única equação e ainda assim tem resultados confiáveis. Então pra gente o Sparlat Almaras é a escolha de hoje. Então a gente pode dar OK, ele já setou esse método. Em seguida a gente vai mexer nos materiais, no fluido, que é o nosso interesse. Nosso fluido é o ar. E aqui ele abre o nosso painel semelhante ao do XF. A densidade e a viscosidade estão no sistema internacional, então é igual ao XF. A gente pode setar aqui para 1.6 na viscosidade e 1.079, que é o que a gente está acostumado lá no XF. A gente pode dar change ou create ali e fechar, ele já vai ter definido essa velocidade. Em seguida, a gente não vai mexer em Cell Zone Conditions, é um pouco mais avançado, nem nessas partes de malha e tal. A gente vai fazer em Boundary Conditions e a gente vai mexer no Inlet. E é aqui que a gente vai definir a velocidade que a gente vai ter do fluido. Por isso é tão importante definir as seções corretamente mais uma vez, não é só na malha que ela aparece. O que a gente costuma fazer aqui é mudar de magnitude em Normal to Boundary para Magnitude in Direction, que é o que nos interessa, a direção e a magnitude da velocidade. A velocidade a gente seta nesse campo, eu vou colocar aqui 15 metros por segundo, é uma velocidade aceitável para o aerodesign. Em seguida, eu gostaria de comentar que a gente não altera a direção do fluido por aqui. Vocês veem que dá para alterar por aqui, mas o que a gente faz para mudar a direção, ou seja, o ângulo de ataque da aeronave, é mudar na própria geometria. Os resultados aqui são diferentes e não são tão precisos quanto... Sempre deixem na direção X com 1, porque é a direção padrão de movimento do avião, né, quando ele vai para frente e para trás, onde acontece o arrasto também. No eixo Y vai acontecer a sustentação, e no eixo Z são as forças laterais, que a gente não tem muita preocupação com isso. Aqui a gente pode deixar da forma que está também. Existem outros métodos, mas a turbulência viscosa para a gente é ok, e o Turbulent Viscosity Ratio também não precisamos alterar. Nas aulas da Advanced tem algumas coisas a mais sobre isso, mas no momento vamos deixar assim. Só dar Apply, Close e beleza.
já mexemos no Boundary Condition, o resto já é pré-programado, a gente não precisa mexer. Como eu falei, nada disso a gente vai mexer, a única coisa que a gente pode conferir são os valores de referência. A gente pode ver de onde ele vai começar a computar o inlet, então a gente pode ver que a densidade está correta, a viscosidade dinâmica está correta e os outros parâmetros não são tão interessantes para a gente. A área também, 1 metro quadrado, talvez seja a área da nossa asa, não parei para pensar, acho que é 1 metro quadrado, não é 1 metro quadrado a nossa área, mas enfim, não precisamos alterar isso. A seguir a gente vai ter aqui também sobre métodos, aqui ele fala sobre as equações e tal, a gente não costuma mexer nisso, dá para mexer e colocar de segunda ordem. Aqui é o método dos mínimos quadrados para calcular o gradiente, enfim, são coisas um pouco mais avançadas, a gente não vai mexer nisso agora. Controls, também não mexemos nisso. Existe um módulo por aqui, se eu não me engano, exatamente aqui, residual. Aqui a gente coloca o nosso resíduo, que tem a ver com aquele double precision. A gente está com 10 a menos 3 aqui, ó. Vocês podem ver, é um valor ok. A gente pode reduzir isso para melhorar a simulação, mas o tempo aumenta demais. Então 10 a menos 3 é ok pra gente. Uma coisa muito importante, que isso não está nas aulas da Advanced, e eu acho que é muito importante para a gente fazer principalmente testes. Não precisa fazer isso nas simulações completas, mas para os testes é muito interessante. A gente vai criar aqui o plot do CL, da sustentação, para a gente ver o que está acontecendo durante a convergência da simulação. Para isso a gente abre o Report Definitions, New, Force Report, vamos ver a sustentação. Vamos lá. A gente vai dar o nome dela aqui de Lift. A gente desmarca o report file, não é interessante pra gente, deixa só em report plot. A gente quer a sustentação, então lift force, marca o wing, ok, beleza. Podemos criar mais um para o coeficiente de sustentação, então a gente coloca aqui de CL, desmarca o file, ok, opa, esqueci de marcar a asa, ok. E a mesma coisa para o arrasto, da mesma forma, force report, drag force, wing, report file, ok. New, force report, drag coefficient, cd, report file desmarcado, wing e ok. Assim a gente vai ter esses 4 parâmetros sendo mostrados na tela enquanto está fazendo a convergência junto com os resíduos. Então é muito importante para entender se está fazendo sentido a simulação. A gente já vai descobrir se está fazendo sentido. Podemos fechar isso aqui. Cell registers a gente não mexe, automatic mesh ou adaption a gente também não mexe. E agora a gente vai para o initialization. O initialization é onde a simulação, você fala para ela que ela pode começar. Toda vez que você vai fazer uma série de simulações, você tem que inicializar antes de rodar. Não, quer dizer, em todos os casos tem que inicializar, mas você tem que entrar dentro do Fluent e inicializar todas as simulações individualmente. Isso dá um pouco de trabalho. Mas por hora, como a gente está fazendo um único caso, a gente clica em Standard Initialization, de novo, Compute from Inlet, que é onde o fluido começa. Você pode ver que a velocidade está aqui 15 metros por segundo, o restante está correto. E Initialize. Pronto, a simulação foi inicializada aqui embaixo. Agora a gente vai em Run Calculation, que é onde realmente acontece a simulação. E o único parâmetro que a gente costuma medir aqui, alterar aqui, é o número de iterações. Vamos colocar 100 iterações para esse problema, que eu acho que vai ser razoavelmente rápido. Eu vou acelerar enquanto converge, mas nas primeiras interações a gente vai vendo. Definiu 100 interações, apertou Enter, Calculate. Agora a gente começa a simulação. Como você vê, ele vai carregar a malha de novo e ele vai aparecer aqui a solução sendo calculada. Ele vai dar uma estimativa de tempo e, como vocês podem ver, ele abriu aqui diversas regiões de plot. Olha, ele está falando que o tempo aqui vai ser mais ou menos 7 minutos, porque a gente está com uma malha muito simples, geometria simples e interações baixas. Normalmente a gente tem que usar cerca de 2.000 para mais de iterações para ter um resultado realmente confiável. Só que vocês podem ver que 100 iterações já dá 10 minutos num problema simples, então 2.000 a 3.000 iterações leva diversas horas até dias, dependendo do computador e da complexidade. Mas o que eu falei por exemplo, a gente está vendo aqui que o CL está perto de 1, até que faz sentido pela velocidade, pelo ângulo de ataque,
que a gente está, assim como a sustentação, próxima de 13 newtons, 12 newtons aqui, só que isso é só para meia asa, então tá ok, ela vai ficar próxima de 20 a 25 newtons no final, a asa total. Como é um perfil que é muito bom de sustentação, mas não é um hiper sustentador como os que a gente usa na Advanced, realmente vai ser mais baixa a sustentação, a envergadura é pequena, a corda é pequena, então faz sentido esses valores de sustentação. É só como exemplo. Vocês podem ver que ele sobe bastante, aqui seria o regime transiente, e começa a convergir mais para frente. Por isso que o número de iterações é tão importante. Quando você aumenta bastante, ele vai convergir para o valor correto. Então, não negligenciem esse tipo de coisa. Nesse ano a gente conseguiu reduzir as iterações, também mantendo a confiabilidade. A gente não fez isso na casa de 3.000, mas isso não é recomendado. O certo é fazer bastante, porque a convergência pode se alterar no meio do caminho e talvez valores bastante diferentes apareçam se a gente negligenciar esses valores. Bom, eu vou deixar aqui passando, ele deve terminar rapidinho. Eu vou... Bom pessoal, voltamos aqui. Ele deu a mensagem de calculation complete sem nenhum erro, então deu tudo certo. A gente pode ver aqui os plots finais, pode ver que ele está na região de convergência de 11 newtons. Se a gente aumentasse as iterações, provavelmente essa curva ia ficar bem mais linear, mas eu acho que, por exemplo, está excelente o que a gente conseguiu. E eu arrasto bastante baixo também, mas tem a ver com as dimensões que são pequenas e a velocidade não é alta, então eu acho que isso aqui é condizente com o que a gente espera. Bom, de Fluent é isso. Agora a gente pode fechar ele e ir para a parte do CFD Post, que é onde aparecem os resultados. Como eu disse, a gente pode utilizar o módulo de Solution, mas ele não é tão fácil de usar como o Results. Então a gente prefere usar o Results para extrair os resultados da simulação. Ele demora um pouquinho para abrir também, mas é parecido com o Mesh, não é tão pesado quanto o Setup. E assim que ele abrir, na verdade ele está praticamente aberto já. Ele tem que carregar a geometria ali embaixo, como vocês podem ver. Mas ele já carregou, então a gente já pode mexer nele. A primeira coisa é que vocês estão vendo que ele está meio esquisito, isso porque ele não está marcando as superfícies, mas a gente pode marcar aqui. Normalmente para ver os efeitos e os gráficos que a gente só quer ver a asa, mas a parte principal disso é aqui, a tabela, que é de onde a gente vai tirar os nossos resultados. É como um Excel, funciona de forma bastante parecida, você aperta um igual e escreve sua função, mas tem alguns auxílios aqui pra gente, para facilitar a vida. O primeiro deles é esse aqui, de function, que a gente escolhe a nossa força. Por exemplo, força em Y é a sustentação. O arroba ele significa at, né? No inglês é at, então aonde vai estar acontecendo essa força? Na localização que a gente escolher. A gente quer saber a força na asa, então a gente sabe aqui, daqui a gente tira o valor. Beleza, 10 newtons, como a gente estava vendo lá. Porém, a gente pode multiplicar aqui por 2 para te dar a asa inteira. 21 newtons. Fechou. Isso aqui seria a nossa sustentação. Essa não é a forma mais adequada de retirar os valores daqui, mas é a forma mais fácil. Então, para vocês entenderem de começo, eu acho que é o melhor lugar. Mas você pode exportar os arquivos daqui e ter os valores completos, porque aqui a gente consegue poucos dígitos. Além disso, é bastante simples a forma como ele mostra pra gente aqui. A gente consegue tirar aqueles gráficos que apareceram de convergência, tirar o próprio CL do lance sem precisar fazer a equação por fora, mas para um primeiro momento isso é suficiente. A gente consegue, perdão pela moto passando, pessoal, a gente consegue tirar as coisas daqui e da mesma forma para o arrasto a gente vê aqui 3 newtons para a asa completa. Além disso, a gente não precisa multiplicar por 2,
se a gente aplicar a simetria. Por isso que a gente definiu lá atrás como symmetry aquele plano, porque se a gente vier aqui no 3D Viewer, a gente consegue aplicar a simetria aqui. É um pouco chato de achar, eu não vou mostrar agora, mas você acha isso na internet bastante fácil. A gente utilizou isso para tirar alguns gráficos na Advanced desse ano e ficou muito interessante. E a gente consegue visualizar muito bem os efeitos do desafio desse ano, que foi das garrafas de água. Então é muito legal esse tipo de coisa. E a gente poupou o custo computacional ao usar a simetria. A última coisa que eu gostaria de mostrar aqui dentro do ANSYS é a parte das curvas, né, do contorno. Vou mostrar aqui bem rapidamente para vocês, porque é um pouco chatinho de configurar isso também, mas na internet tem bastante coisa, só você ir fuçando aqui, você vai conseguir tirar alguma coisa legal. O que a gente faz geralmente é criar um plano. Eu vou ver se eu consigo aqui, deixa eu ver se eu acho a ferramenta de criação de plano. Bom pessoal, voltei aqui. A ferramenta de inserir o plano aqui em Location, Plane, aí a gente insere e fala para ele onde a gente quer. Aí a gente define aqui o tamanho dele, né? É um pouco chato de definir, porque mover ele não é tão fácil. Eu defini aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, ó. Ele está aqui aparecendo, ó, no meio da asa. E com isso, a gente consegue tirar os gráficos que a gente quer. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o Contour, que eu não lembro onde está. Color Maps, não. Eu não lembro onde eu coloquei. Vamos criar um outro então. Tá aqui o contour. A gente pode colocar aonde a gente quer ver. E por que é interessante criar esse plano? A gente quer ver o contorno da pressão no plano. A gente não quer saber como está a pressão na asa. Na verdade é interessante saber a pressão na asa, mas ela não nos diz tanta coisa. Então se a gente der um apply aqui, ó, a gente consegue ver que ela está com alta pressão no bordo de ataque, pressão mais baixa lá no bordo de fuga, mas é mais visualizável quando a gente vê dentro do plano. Por exemplo, aqui a gente vê, ele ficou bastante ruim, a pressão bem esquisita. Isso tem a ver com a nossa simulação, né, que foi bem simples, mas isso já é algo. É dessa forma que a gente extrai aqueles gráficos que mostram as coisas que a gente gostaria de ver. Por exemplo, a Turbulent Viscosity seria a estrela de turbulência, que ela tá bem ruim aqui, não tá nem aparecendo, mas é um gráfico que mostra aqui atrás como fica. Além disso, a gente pode tirar daqui também densidade, mas isso não vai variar muito, porque a gente está no escoamento incompressível, então a densidade não vai variar. Na verdade, talvez se eu mudar aqui para o range local, a gente tem alguma coisa mais interessante. Aí, ó, por exemplo, a viscosidade turbulenta. Ela tá esquisita por conta da simulação, como eu falei, mas é mais ou menos desse formato gráfico. Quando a gente tiver mais refinamento de malha, de geometria, de simulação, a gente consegue um gráfico muito superior a esse. Eu vou perguntar para o pessoal, se eu puder eu mostro esses gráficos para vocês do que a gente conseguiu da Advanced no futuro, para vocês terem uma ideia de como fica. Mas é bastante interessante e você tem que saber, como eu falei, o porquê isso acontece, para não ficar simplesmente um gráfico bonito lá na asa, né? Vamos ver a pressão como fica aqui, ó. Também um pouco esquisito, né? Mas faz sentido ter a região de alta pressão ser embaixo, porque a velocidade é menor. Então, enfim, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, resultados. Essas coisas tem que estudar. Posso ter falado bobeira aqui, principalmente nesse final das regiões, do que significa isso, mas todas as referências que a gente usa dizem sobre, explicam sobre esses efeitos, e basta estudar um pouco sobre para conseguir falar sobre isso e trazer valor para isso no relatório, que foi o que a gente conseguiu fazer esse ano. Também tem a curva de pressão do perfil aqui, mas eu não lembro como faz, não vou conseguir fazer isso agora para vocês. Mas dá pra gente tirar do ANSYS e agregar no relatório também. Bom, seria isso. De CFD é isso, é assim que a gente trabalha na Delphi. Eu sei que parece que é muito esdrúxulo, muito largado, mas não é. A gente faz tudo com base nas coisas que estão previstas nas referências,
mas eu quis mostrar para vocês de uma forma muito simples, só para vocês terem uma noção do que é possível fazer. E tipo assim, as possibilidades são muito grandes. A gente consegue animar os resultados também. A gente está fazendo isso para a apresentação desse ano. Se der tudo certo, elas vão estar na apresentação, principalmente as animações do escoamento, que é muito interessante de ver, como as garrafas estão afetando a gente, enfim. É isso que eu gostaria de mostrar. A última coisa que eu falei é a forma de salvar, né? Salvar não tem segredo nenhum. Eu vou salvar aqui para vocês, só para vocês verem que para compartilhar os arquivos vocês têm que tomar alguns cuidados. Sempre deixem vocês verem que ele criou esses 3 arquivos. Então, a hora que vocês forem, por exemplo, enviar para alguém, vocês podem comprimir isso para alguma coisa. Então, sempre adicionem tudo. Você precisa de tudo para abrir os arquivos do ANSYS. E vocês podem ver, ele não fica um arquivo muito leve. A gente tem aqui mais ou menos comprimido, a gente tem 100 megas. Porque é uma simulação bem simples, sem variações. Mas, enfim, tomem bastante cuidado com isso na hora de passar os arquivos. É necessário esses 2 arquivos para que alguém consiga abrir o arquivo. E outra coisa relacionada a esses arquivos é que não tem como você abrir um arquivo feito no ANSYS 2022 R2 no 2022 R1, por exemplo. Eles são retrocompatíveis, mas só com versões anteriores. Versões posteriores ele não consegue abrir. Então tomem cuidado com isso, sempre usem a mesma versão, assim como no XF. É muito importante que vocês tenham uma homogeneidade de versões para que haja compatibilidade entre a equipe inteira. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que isso aqui ajude a Rookie de 2023 e as futuras Rookies também a entender como o ANSYS funciona de uma forma mais simples e se prepararem para o futuro, né, para as aulas futuras da Advanced de como o CFD funciona. Como vocês viram, não é algo absurdamente complexo. As teorias por trás são sim complexas, mas o CFD em si não é tão complexo. O maior problema dele é o tempo e o custo computacional. Meu computador virou várias noites ligado, rodando o CFD, centenas de vezes, centenas de casos diferentes. E por isso que eu reitero para vocês que o tempo computacional é muito importante. Sempre que a gente conseguir reduzir de alguma forma, a gente tem que fazer, usando eixo de simetria, analisando a convergência, ver se a gente consegue diminuir um pouco e assim por diante. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.